Oi, pessoal, a gente vai dar continuidade à resolução de atividades de geografia, agora aquelas que são do livro Expedições Geográficas. Vamos ter três atividades. A primeira é a leitura do texto, Onda Estrangeira, Força Adaptação de Escolas da Rede Municipal de São Paulo, em que você vai copiar e responder as questões de 1 a 4. Ela está na página 58. Na página 59, você vai ler outro texto que se chama A Migração por Quem a Viveu, copiar e responder as questões de 1 a 3. No final, você vai escrever e responder as questões de 1 a 7 das páginas 60 e 61. Vamos começar agora. Você vai ler o texto Onda Estrangeira, Força Adaptação de Escolas da Rede Municipal de São Paulo, que está na página 58. Vamos começar com a primeira questão. São 4 questões, 3 delas são pessoais e essa não é. Com base nos dados apresentados, explique a expressão onda estrangeira no título do texto. Qual a expectativa que eu desejo que vocês alcancem, que é associar o termo onda estrangeira com o aumento do número de estrangeiros vivendo em São Paulo. Assim como a onda chega na praia geralmente com força, esses estrangeiros estão chegando de uma forma, entre aspas, repentina. Eles não estão dizendo, ó, tal dia eu vou chegar em São Paulo, se preparem para me receber. Não. Eles simplesmente chegam, se instalam e têm que viver, né? Seria essa a interpretação. Questões 2, 3 e 4 de interpretação. Já na página 59, texto A Migração por Quem a Viveu, questões 1, 2 e 3, interpretação pessoal. E agora, que não é interpretação pessoal, a maioria não é, das páginas 60 e 61, questões de 1 a 7. Primeira, a densidade demográfica de um país ou região reflete fielmente a distribuição da população pelo território? Explique sua resposta. Seria o quê? É tipo assim, em todo o território de um país existe a mesma quantidade de pessoas? Ou será que tem cidades que têm mais gente do que outras? Então, a gente pode responder o quê? A expectativa seria você dizer que não, porque tem regiões que têm muitas pessoas, muita densidade demográfica, muita aglomeração de pessoas, como as grandes cidades, e tem regiões que não tem. Por exemplo, se eu pego as regiões mais secas do Ceará, tem poucas pessoas morando lá, geralmente, porque a vida é um pouco mais difícil do que nas cidades. Em Fortaleza, nós temos 2.600.000 pessoas. Há uma grande concentração de pessoas, porque tem condições econômicas, tem mais empregos, chove mais do que em outras regiões. Então seria entender isso, que dentro de um território de um país há muita desigualdade. E essas desigualdades fazem com que algumas pessoas escolham algumas regiões para viver e outras regiões que elas não querem viver. 2. A partir da década de 1950, a população brasileira tem apresentado diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, conforme mostra o gráfico da figura 4 na página 48. Esse conteúdo nós vimos em abril. Primeira questão. Explique quais fatores contribuíram para a redução das taxas de natalidade. Taxa de natalidade é o número médio de filhos que a mulher tem. Seria o quê? As mulheres hoje simplesmente elas trabalham fora, estudam muito, têm mais independência sobre seu corpo, sobre seus corpos, e muitas escolhem não ter filhos por uma questão pessoal, por uma questão profissional, por uma escolha mesmo do próprio casal. Ou às vezes querem adotar. Ou seja, são muitas as questões envolvidas, mas a principal seria: as mulheres hoje têm mais independência do que tinham há 50 e 40 anos atrás. B. Quanto à redução das taxas de mortalidade, que fatores contribuíram para isso? Ou seja, por que as crianças hoje estão vivendo mais? Por que as crianças hoje não morrem durante o parto? Seria o quê? Houve melhorias nas condições de vida, houve melhorias no acesso aos alimentos. Hoje tem mais UPA, tem SAMU, que foi criado em 2004. Hoje tem mais condições de vida, tem mais profissionais da saúde, tem mais hospitais, tem mais postos de saúde, tem mais acesso aos remédios, a medicamento, a informação, tem mais enfermeiros, mais dentistas, ou seja, houve uma evolução das condições sociais do país. E isso não chegou para todo mundo, mas chegou para uma parcela significativa.
3. É uma questão pessoal. Algum membro de sua família realizou migração no interior do país? Se sim, para onde e por quê? Explique os tipos de migração interna. Os tipos de migração interna seriam aqueles envolvidos relacionados com o trabalho, com o emprego, melhores condições de vida. Mas antes, as perguntas das questões são pessoais. 4. Aponte os fatores que contribuíram no período de 1970 a 1990 para os fluxos migratórios internos para a Amazônia. Você falaria o quê? Se você tiver colocado isso que eu vou falar, tá certo. Porque em 1970 até 1985, nós tivemos o auge da ditadura militar que começou em 1964. Uma das principais ações realizadas durante esse período da ditadura foi fazer simplesmente a política de ocupação do território da Amazônia, porque simplesmente eles acreditavam que os estrangeiros estavam querendo ocupar aquele território. Era o quê? A política do ocupa para não entregar para outros países, ou seja, integra ao território nacional para não entregar aos estrangeiros. E uma das principais coisas foi o quê? A produção de soja, a criação de gado e a extração do látex para a borracha, porque foi aí o auge da produção também de carros na Europa e Estados Unidos. A quinta questão é de interpretação de mapa. Ela fala o quê? Observe o mapa abaixo e responda as questões. Título do mapa fala Brasil, expectativa de vida ao nascer e proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade na população em 2015. Se você observar, quanto mais escura a cor, maior a quantidade de anos que as pessoas vivem. Ou seja, aqui no sul, em Santa Catarina, é o estado em que as pessoas vivem mais. Aqui no Nordeste, em Maranhão e Piauí, menos, assim como no Amazonas e no Pará. A expectativa de vida ao nascer na sua unidade da federação estava compreendida em quais valores em 2015? Ou seja, quais são as expectativas de vida no Ceará em 2015? O Ceará, esse estado aqui, que está em rosa, um pouco mais escuro, seria entre 72 anos a 74 anos. Não seria baixa, não, expectativa boa. B. Aponte o intervalo percentual da proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade na população total do seu estado em 2015. Quanto maior for esse quadradinho aqui, maior a quantidade, a proporção de idosos. Então a gente vai ver que tem estados que tem poucos idosos, de 8 a 14, não, de 8 a 11% da população, outros com um quadradinho um pouco maior, de 11,5 a 12,8, outros com quadrado médio de 12,9 a 14,9% de idosos e o maior de 15 a 17,7%. O nosso estado tem essa proporção, entre 15% de idosos a 17% de idosos. Então, tem bastante idosos comparado até com estados do sul e sudeste. 6. Vamos analisar a tabela e responder as questões. Essa tabela pede para a gente poder ver quantas pessoas vivem nesses 5 estados e qual a área territorial. E pede para que a gente faça a densidade demográfica. Então, se eu começo no Pará, tem 8 milhões de habitantes, é um espaço de 1 milhão de quilômetros quadrados. Na Bahia, 15 milhões de habitantes, 500 mil quilômetros quadrados. Mato Grosso, 3 milhões de habitantes, 300 mil quilômetros quadrados. Rio Grande do Norte, 11 milhões de habitantes, 281 mil quilômetros quadrados. São Paulo, 45 milhões de habitantes, 248 mil quilômetros. Então a pergunta principal é: você deve calcular a densidade demográfica de cada estado. A gente vai ver na próxima tabela. B. Que estado é o mais populoso e o menos populoso? Ou seja, qual estado tem mais gente? Seria o estado de São Paulo. E qual tem menos gente? Mato Grosso. Relembrando que a questão quer saber apenas da tabela. Se fosse assim, qual o estado é o mais populoso no Brasil? São Paulo. Qual é o estado menos populoso no Brasil? Roraima. C. Os dados da tabela permitem concluir que a população se encontra bem distribuída pelo território? Não, porque há estados com território relativamente pequeno que tem muita gente, ao passo que tem estados com um território grande que tem pouca gente. Vamos agora saber como que a gente vai calcular a densidade. Então, a primeira coisa, você pega
a população total e divide pela área. Ou seja, 8 milhões de habitantes no Pará, dividido por 1 milhão de quilômetros quadrados, dá 6,7 habitantes por quilômetro quadrado. Se eu pegar a Bahia, 15 milhões de habitantes divididos por 564 mil quilômetros quadrados, dá 27 habitantes por quilômetro quadrado. E assim sucessivamente, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo. Dentre todos esses 5 estados, o estado que tem mais gente por quilômetro quadrado é São Paulo. Bom? Sétima questão. Vamos observar o gráfico agora. O título: Região Nordeste, população rural e urbana de 1940 a 2010. Se eu pego essa linha verde, é a população rural. Ela está diminuindo. Essa linha rosa, a população urbana, cresceu muito. A. Quando a população urbana se tornou maior na região Nordeste? Quando foi que a linha rosa ficou maior que a linha verde? Foi em 1980. Agora a questão, o item B pede que você diga aproximadamente quantas pessoas moravam em regiões urbanas do Nordeste em 1980 e 2000. Em 1980 a gente pode pegar o quê? Uma linhazinha e traçar para cá. Então a gente pode comparar e dizer que foi aproximadamente 17 milhões de pessoas. Já em 2000 a gente pode também trazer essa linha para cá e dizer que foi aproximadamente 38 milhões de pessoas. Então é uma questão de análise de tabela. Bons estudos, que vocês possam se focar e também ver as videoaulas, ver as atividades. Se tiver dúvida, colocar aí embaixo.